Então, eu tenho aqui uma apresentação para mostrar para vocês. São 86 slides, tá bom? Como é que foi dividida essa apresentação? Mais ou menos foi da seguinte forma. Eu vou apresentar um pouquinho o conteúdo para vocês, porque eu sei que tem uma galera que, sei lá, não deve ter entendido nem a essência do que é um limite. E depois a gente vai resolver umas questõezinhas, certo? Eu escolhi 5 ou 6 questões, eu acho, que elas vão tentar englobar todo, todos os tipos de limites que nós temos, né? A gente tem os limites trigonométricos, limites básicos, assim, os limites no infinito, como é que a gente resolve isso, alguns limites mais complicados, e a gente também vai ter uma questãozinha sobre continuidade, só que a questãozinha sobre continuidade é bem facinha, é só para vocês verem mais ou menos o que a gente tem que resolver. Uma coisa que eu não trouxe no aulão, mas eu recomendo vocês estudarem, é sobre encontrar domínio de funções. Também é bem facinho, isso é coisa que, tipo, a gente, sei lá, vê no ensino médio, no primeiro ano, alguma coisa assim. A questão te dá uma função, você tem que ver quais valores de x a gente vai ter um resultado. Eu não vou complicar muito isso não, porque senão a gente perde um pouquinho o foco da aula, tá? Então é isso, galera. Eu não tô conseguindo ver o chat. Esse era um dos meus medos. Eu espero que esteja dando pra ver a tela aí também do Canva. Mas vamos dar prosseguimento aqui para que a gente não perca muito mais tempo. Então, galera, eu queria só, tipo, ter essa breve introdução para vocês do que a gente realmente faz em cálculo, né? Em cálculo a gente trabalha com funções, principalmente. E a gente tem que lembrar o que é uma função. Uma função ela vai relacionar dois conjuntos que a gente vai chamar de domínio e contradomínio. O domínio são todos aqueles valores de x, entre aspas, que vão estar relacionados a um elemento no contradomínio, e esse elemento no contradomínio vai ser o nosso valor de y, entre aspas. E sendo bem, tipo, no pé da letra, uma função é uma transformação. A gente está, tipo, dando uma entrada e a gente vai ter uma saída, né? Então, para todos os elementos aqui do nosso domínio, a gente vai ter uma representatividade aqui no contradomínio, que é o conjunto B aqui, tá bom? Vocês não precisam, para cálculo, saber, por exemplo, se uma função é injetora, bijetora, sobrejetora. Por mais que eu acho que o professor de vocês falou sobre isso, mas isso aí não é muito importante, não. A gente só precisa saber o que de fato é uma função, porque o conceito de função vai nortear toda a disciplina de cálculo, tá? Do começo ao fim, a gente fala sobre funções. Por isso que a gente, geralmente, né, tem aquela revisão de funções que os professores dão no início da disciplina. Eu não sei como é que foi com o professor de vocês, mas é tipo, bem normal, assim, começo da disciplina de cálculo, o professor dá uma revisãozinha, assim, do que são funções, os tipos de funções que a gente tem. Mas, se todo mundo lembrar também, o resultado de uma função, ele vai dar pra gente um número, né? Então, se a gente tiver um elemento, sei lá, se a gente escolher um x aqui qualquer, nessa linha, a gente for subindo aqui até encontrar a linha da função, né, a representação gráfica da função, a gente vai ter um valor refletido aqui de y. Então, se eu, por exemplo, entrar com o valor 4 de x aqui, eu vou ter um y igual a 4 nessa função aqui, né? Tipo, não tem muita diferença. Para os valores de x, a gente vai ter os valores iguais de y. Então, realmente, entrada e saída. O resultado de uma função é um número. Eu vou entrar nessa função com um número e eu vou sair com um número. Eu vou entrar com x, eu vou sair com y. No cálculo, a gente vai um passo além. O fundamento do cálculo é que a partir de funções a gente vai gerar novas funções. Eu vou dar um exemplo aí para vocês também, tipo, por exemplo, de integrais, né? Integrais é uma parte do conteúdo de cálculo que a gente vê bem mais lá na frente, é cálculo 2. Mas isso aí também vai naquele princípio que a partir de funções a gente gera outras funções. E essas outras funções elas têm algumas especificidades, assim, elas têm umas utilizações bem práticas, assim, que a gente consegue ver só na representação gráfica, assim, o que é que essas funções que a gente vai estar obtendo, elas vão fazer. Eu gosto de dar esse primeiro pontapé, assim, para iniciar a disciplina, sei lá, dar essa introdução a cálculo, porque às vezes pode ficar confuso. Por que a gente calcula um limite? Por que a gente calcula uma derivada? Por que a gente calcula uma integral? A gente está querendo descobrir, tipo, a gente quer extrair informações a partir de uma função que já existe, né? Então a gente entra com uma função e a gente iria sair com uma função. Em limites, a gente vai ver que ainda não é exatamente assim, mas a partir de limites é que a gente pode ter todas essas conclusões que vão nortear cálculo inteiro, tá bom? Toda a disciplina de cálculo é feita em cima de limites, não só o conteúdo de limites, tá? Pode parecer um pouco ambíguo, mas vocês vão ver que, sei lá, se a gente
fala de uma derivada, não sei se vocês já ouviram falar, uma derivada é um limite. Uma integral também é um limite. Então é importantíssimo ter uma base sólida sobre isso aí. Então é mais ou menos isso aí, né, que eu quis dizer. Os limites são a base do cálculo, porque a partir deles a gente tira muitas conclusões, né? Quando a gente começa a ter aproximações no infinito, a gente consegue ter algumas aproximações muito mais interessantes quando a gente vai, por exemplo, tratar com, sei lá, divisões em uma área. Se a gente tiver divisões arbitrárias, a gente está escolhendo ali da nossa cabeça. Eu quero divisões em espaço de 2 e 2 e 2 e 2. Mas se essas divisões elas forem tão pequenas, tipo, infinitamente pequenas, a gente tem aproximações muito melhores assim quando a gente vai para a prática. Então, um exemplo seria uma área sobre uma curva, né? Que nem eu disse, eu vou ter, se eu quiser, tipo, pegar essa área aqui embaixo dessa curva, eu posso tentar dividir essa curva em infinitos retângulozinhos, né? Esses retângulos eles vão ter uma base, vão ter uma altura, e isso é tudo definido por mim. Eu estou tentando tirar uma aproximação do que seria essa área. Então, se eu for preguiçoso, eu posso tentar fazer assim, com poucos retângulos. Mas se vocês vão ver que acima dessa curva, a gente vai ter um espaço que não está sendo contemplado aqui embaixo, né? Não é a área sobre a curva. Se eu tiver uma aproximação cada vez maior, se eu dividir em cada vez mais retângulos, então isso significa que eu vou ter uma aproximação melhor sobre o que é a área dessa curva. Mas e se eu falasse para vocês que eu também posso ter uma aproximação infinitamente pequena, assim, sobre a área sobre a curva? Peraí que eu tô... Não, só voltando o conceito formal sobre o limite, né? O limite ele vai ajudar a gente a ter essas aproximações infinitas, né? Se eu pegasse na mão, eu tentar fazer cada uma dessas áreas, eu consigo, mas o limite ele vai me ajudar a que a gente tenha uma coisa bem exata ali e bem mais prática para a gente trabalhar. Então, se eu pegasse, por exemplo, essa mesma área sobre uma curva e transformasse isso aqui em um limite, vocês podem ver aqui que isso aqui ele está sendo muito mais tipo preciso quando a gente vai tentar pegar essa área aqui da curva, não é mesmo? Vocês podem ver que ele está bem rente essa curva, já não é alguma coisa que está sendo subdividida em retângulos, tá? Então é para isso que a gente adota um limite. Essas aproximações no infinito, elas ajudam muito quando a gente vai tentar pegar algumas coisas mais complicadas, né? Algumas áreas mais complicadas. Porque, sei lá, vocês sabem, a área de um retângulo é base vezes altura. A área de uma circunferência é πr ao quadrado. A área de um triângulo, base vezes altura sobre 2. Mas eu pergunto para vocês, qual que é a área dessa curva? Ninguém sabe. Então, a partir de um limite, a gente consegue tirar essas conclusões. Isso aqui é o conceito de integral, que vocês vão ver muito mais lá na frente, mas eu só queria mostrar para vocês o quão importante é esse estudo sobre limites, né? Por que a gente estuda limites? Limite em si é muito fácil, a gente vai ver que quando a gente for para exercícios, vai ser ligeiro, assim, para resolver algumas questões, beleza? Então, passando aqui para frente, o conceito formal sobre o que seria um limite é que a gente está se aproximando cada vez mais infinitamente de um número específico, certo? De algum limite estabelecido, mas a gente nunca vai tomar que esse limite vai ser igual ao valor que a gente quer. Então, por exemplo, a gente tem essa seta aqui, que está feita no slide aqui, vocês podem observar que ela está extremamente próxima do canto da tela, mas ela não está encostando. O conceito de limite é que realmente a gente vai infinitamente se aproximar de alguma coisa, mas a gente nunca vai adotar um valor igual a ela. Isso é importante quando a gente vê, por exemplo, limites laterais, que a gente vai querer ver a condição da existência de um limite se elas estão se aproximando dos mesmos valores, né? Porque na prática um limite é literalmente você tomar um limite dentro de um gráfico, como está descrito bem aqui. A gente estabelece um limite superior, que é esse limite aqui em cima, a gente estabelece um limite inferior, que é esse limite aqui embaixo. Quando a gente estiver se aproximando cada vez mais de um número estabelecido aqui, certo? Que é esse pontinho bem aqui, refletido aqui. Isso aqui poderia ser dito da seguinte forma. Quanto mais a gente está se aproximando do valor de A, né? Um limite quando o x está se aproximando do valor de A, de um f de x, esse f de x vai ser igual a um f de A, certo? Isso aqui é o conceito mais formal sobre limite que eu posso trazer para vocês, sem a gente quebrar muita cabeça. A gente, não sei se o professor de vocês falou, por exemplo,
sobre sigma e epsilon, mas sinceramente eu nunca entendi o que é a definição formal de limite usando sigma e epsilon. E eu acho que ninguém cobra isso aí, porque também não é importante, tá bom? Mas eu só queria, tipo, deixar claro pra vocês. Limite é quando a gente está infinitamente se aproximando aqui de um valor, mas a gente nunca vai englobar esse valor, certo? Por que a gente não engloba? Porque podem ter alguns casos, por exemplo, de descontinuidade, que a gente vai ver que um ponto ele pode não estar sendo necessariamente englobado, tá? Então a gente teria que ter uma análise mais profunda aí sobre o limite. Também temos, por exemplo, se esse limite aqui, se essa função aqui, né, essa função f de x, ela for mais ou menos assim, ela foi infinitamente para uma região, mas ela nunca vai se aproximar de nada. Se a gente tirar mais ou menos aqui no y, o que essa região apresenta, a gente vai ter que, por exemplo, esse limite de f de x, com x tendendo ao infinito, ele nunca vai ser igual a nada. Mas, por exemplo, a gente pode aproximar ele de algum valor. Por exemplo, um 2. Se essa função ela for para o infinito, ela vai ser infinitamente próxima do 2, mas ela nunca vai ser igual a 2. Então, são essas mais ou menos as noções de limite que a gente tem que ter quando a gente for para uma prova, né? O que a gente está realmente calculando. Representação gráfica ajuda muito para calcular limites. Eu acho que tem professores que deixam você nem, sei lá, calcular o que seria o limite, assim, de forma prática. Se você só mostrar uma representação gráfica, eles geralmente deixam a questão como top, certo? Como respondida. E eu acho que tem professores que necessariamente também exigem representação gráfica, porque é muito útil assim pra gente ver o que é o limite mesmo. Então, indo para a parte prática, né? Já a gente vai resolver exercícios que realmente deve ser a parte que muitos se interessam, mas eu queria tipo deixar todo mundo no mesmo nível mesmo. Como é que a gente resolve um limite? É, Isso aqui é a anotação de limite, né? Que eu já dei um spoiler, seria a anotação de um limite de uma função que contém um x, e esse x vai estar tendendo a alguma coisa. A função f de x aqui seria só esse x, tá? Então não tem muito mistério aqui, é uma função bem simples aí do primeiro grau em que os valores de x vão ser igual aos valores de f de x. Para a gente resolver isso aqui, a gente pode analisar tanto os limites laterais, quando a gente pode só falar que o valor de x ele vai assumir exatamente o valor que a gente vai estar tendendo, tá? Então, eu acho que eu não expliquei muito bem o que são limites laterais, mas a gente também vai mostrar no gráfico depois desses slides aqui. Os limites laterais seriam realmente se eu tiver isso aqui é um gráfico, certo? De uma função. Se eu tiver o gráfico de uma função, vocês podem ver que eu estava me aproximando tanto da esquerda quanto da direita dessa função, né? Se eu me aproximar de valores tipo, não negativos de x, mas valores menores de x, eu estou dizendo que eu estou me aproximando por valores à esquerda de x, ou estou me aproximando do limite lateral esquerdo. Se estou me aproximando por cima, né, pela direita, eu estou me aproximando por valores maiores de x. Então, esse aqui é o limite lateral da direita. Mas a gente vê isso num gráfico mais bonitinho também mais em frente. A condição de existência de um limite é que se os limites laterais existirem e eles forem iguais, então isso aqui também é verdade, tá bom? E para a gente tirar um valor tipo numérico mesmo disso aqui, a gente faz o seguinte: a gente vai ter que, para a resolução do limite que está disposto aí, né? Limite de x com x tendendo a A, isso aqui vai ser igual a A, certo? O x tendendo a A eu posso fazer só uma substituição da direta. Eu pego o valor que está aqui e eu boto aqui. Se os limites laterais eles forem iguais, tá bom? Então, se eu me aproximar tanto pela esquerda, certo? Quanto pela direita, me aproximar do valor de A, se os dois forem verdade, isso aqui também resulta dizer que isso aqui é verdade. A maioria das situações, vocês não precisam analisar limites laterais. Quando é que a gente precisa analisar limites laterais? Quando a gente tem indeterminações e vocês não conseguem, por exemplo, manipular a equação para poder ter uma maneira de resolver o limite, tá? Mas o princípio realmente de existência de limite é que se a gente tiver limites laterais e eles existirem e eles forem iguais, então o limite daquela função, no ponto que a gente está especificando, ele existe, beleza? Então vocês podem ver, né? Também tem essa notaçãozinha, menos, mais, aproximando da esquerda e
aproximando da direita, beleza? Vendo isso no gráfico, o que a gente estava dizendo, né? Se a gente tem aqui o xzinho e a função está se aproximando do A com valores de x, né? Então, x aproximando de A tanto pela esquerda quanto pela direita. Se aproximando aqui pela esquerda, isso aqui seria o limite com o A negativo em cima, né? Estou me aproximando por valores à esquerda da função. E aqui em cima seria o limite lateral, aproximando com valores à direita da função. Tá? Isso aqui é bem facinho. Vocês podem ver que se eu me aproximar tanto daqui quanto por aqui, a gente vai ter o mesmo valor aqui. Então, o limite dessa função existe e ele vai ser igual ao próprio valor que está aqui. Beleza? Acho que vai ficar um pouco confuso assim da maneira que eu explico, mas eu acho que deu para entender que pelo menos se a gente tem limites laterais, eles existirem, eles forem iguais, o limite daquela função existe para aquele ponto. Beleza? Deixa eu ver o que tem mais adiante. Propriedades para o cálculo de limites são muito fáceis. Tá? Vocês podem tratar um limite como se ele fosse um número normal de fato, uma função, sei lá. Se a gente tiver a soma ou subtração de limite de duas funções, né, dentro de um limite, a gente pode separar essas funções e a gente pode fazer o limite das subtrações ou das somas. Né? Então, botando em palavras, seria o limite da soma é a soma dos limites, ou o limite da subtração é a subtração dos limites. Na prática, isso aqui é muito fácil. Você vê duas funções, dois x ali diferentes, um x aqui e um x ali. Dentro de limite, a gente pode fazer o limite do x à esquerda e o limite do x à direita. Não tem muito segredo não. Da mesma forma para o produto. Né? Se a gente tiver o produto de limites, a gente pode separar as funções que estão dentro e fazer o limite dos produtos. Tá? Então, não tem muito o que se preocupar aí. Também tem o limite da razão, né? Se a gente pegar uma função em cima e a função embaixo, a gente pode fazer o limite da função em cima e o limite da função embaixo. A gente está literalmente separando os cálculos dos limites. E aqui, quando a gente fala que o limite de g de x não pode ser igual a zero, é porque a gente realmente iria ter uma indeterminação. Né? Isso aqui é o que mais acontece no cálculo em si, quando a gente vai ter um denominador igual a zero. A gente tem que achar alguma maneira de não ter um determinador igual a zero. Beleza, se dentro de uma função eu tenho uma constante, né? Se eu tenho, por exemplo, 2x, eu posso trazer esse 2 para fora do limite. Então, ficaria 2 vezes o limite de x. Beleza? Essas constantes elas podem sair de fato do limite. E quando a gente tem, por exemplo, uma raiz quadrada de uma função, ou uma raiz qualquer de uma função, a gente pode tomar como se fosse a raiz do limite. Tá? Porque essas propriedades de limite são bem facinhas, tá? Não tem muito segredo. Propriedades em cálculo, elas vão apertar um pouquinho mais quando a gente fala de derivadas integrais, fica relativamente mais difícil, mas para limites não tem segredo algum, beleza? Então, top. Até agora não parece muito difícil, né? Calcular limites. Calcular limite parece ser só calcular uma função. Seria dizer, eu tenho uma função, eu quero saber o valor dessa função no ponto x. Substitui ali os valores na função e a gente obtém o valor da função no ponto x. Onde é que a gente tiver uma dificuldade nisso aí? No cálculo, a gente tem a dificuldade de calcular limites quando a gente se depara com algumas situações específicas. Né? Quando a gente trabalha com valores infinitos, a gente tem dificuldade em alterar a equação para a gente poder sair de uma indeterminação. Né? Uma indeterminação significa que a gente não está tirando resultado algum da função. A gente simplesmente chegou num erro matemático, um crime matemático. Esses aqui são os tipos mais comuns de indeterminações que a gente tem em cálculo, principalmente esses aqui do meio, zero sobre zero e infinito sobre infinito. Se você terminou o seu cálculo de limite e ele deu alguns desses valores, significa que seu limite ele não existe. Significa que ele está indeterminado. O que a gente tem que fazer? A gente tem que achar uma maneira de manipular a equação para que a gente fuja dessas indeterminações, para que a gente possa provar que de fato um limite exista. E é aí que pega a coisa, é aí que fica difícil o estudo de limites. Porque a gente tem que pegar algumas coisas que a gente já viu anteriormente, né? Tipo racionalização, produtos notáveis. A gente tem que implementar isso aí em algumas funções para que a gente saiba como a gente pode de fato fugir
das indeterminações, porque se a gente chegar nesses resultados, o professor te dá zero na questão, beleza? Você não ganha ponto, você vai, vai realmente ficar com esse déficit na prova. Então, eles realmente botam pegadinhas assim por limites que pareçam ser fáceis de serem resolvidos, mas vocês têm que ter um trabalhozinho a mais ali para poder resolver esses limites. Beleza? Então, a gente vai, de fato, botar na prática isso aí, vendo algumas questões, como é que a gente racionaliza, como é que a gente utiliza produtos notáveis para resolver algumas dessas funções, descobrir os limites delas. E que nem eu falei, a gente vai ver limites no infinito, limites normais, limites trigonométricos, e a gente também vai ter uma questãozinha sobre continuidade de funções, tá? Então, não tem segredo. Para a gente descobrir o que a gente precisa alterar em uma equação, para a gente conseguir calcular o limite dela, isso é prática, tá? Não tem uma fórmula secreta. Infelizmente, eu sou a pessoa mais preguiçosa quando se trata de estudo e eu sempre pergunto: não tem uma maneira mais fácil de aprender isso, não? E, tipo, limite no cálculo foi uma coisa que eu aprendi na prática, não tem. Você tem que, tipo, ter mesmo esse raciocínio matemático do que eu posso, tipo, bater no olho, assim, na equação, o que eu posso alterar para a gente ter um resultado legal aí, que o professor aceite, né? Então, finalmente, chegando às equações aqui, para as nossas perguntas que eu tirei da lista de exercícios de vocês, a gente vai aqui em frente e a gente vai praticar um pouquinho o cálculo de alguns limites. Mas antes de eu prosseguir, alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver o chat. Ninguém, né? Por enquanto, nada. Deixa eu ver. Então, galera, tipo, eu acho que quando a gente for resolver questões aqui, eu acho que devem surgir mais algumas dúvidas, não é? Porque, sei lá, quando a gente for resolver, por exemplo, limites no infinito, a gente tem um procedimento mais específicozinho que a gente tem que percorrer para ter um resultado legal. Então, bora cá. A primeira questão que eu coloquei, ela é extremamente fácil. Se a gente quiser calcular o limite, se ele existir dessa função que está bem aí, né? 3x menos 8 com x tendendo igual a 1. Não tem segredo, substituição direta, né? Que nem eu mostrei para vocês quando eu estava falando de limites laterais. Se a gente não encontrar uma indeterminação, o limite vai estar tudo certo com ele, tá bom? Então, nesse caso, é só a gente substituir diretamente o valor de x que a gente está atendendo em onde tiver x dentro da função. Onde é que tem o x na função, está naquele 3x. Então, substituição direta, a gente tem bem aqui, né? 3 vezes 1, que é esse valor de x que a gente está atendendo, né? Esse aqui seria o nosso x. Menos 8 vai dar um valor de cara, né? 3 menos 8 vai dar menos 5. Não tem muito que a gente argumentar aqui dentro desse limite, né? Só queria mostrar pra vocês que não é um bicho de 7 cabeças. O limite a gente resolve fazendo substituição, né? É como se a gente estivesse te dando realmente uma função e a gente quer saber qual o valor dessa função quando o x assume alguns valores. Essa aqui é a questão mais fácil, tipo, que realmente tem na lista de exercícios de vocês. Eu só queria mostrar o quanto não tem o que se preocupar num nível fundamental assim, sobre limites, né? Mas acho que todo mundo sabe disso aqui. Se a gente vê isso aqui graficamente, né? Quando o x ele está aqui tendendo a 1, isso aqui seria o x igual a 1. A gente vê que de fato, se a gente se aproximar tanto pela esquerda quanto pela direita, esse valor de x ele vai estar assumindo os valores de menos 5 aqui, tá bom? Outra coisa que eu não tenho muita certeza, quando me passaram nesse exercício de vocês, era qual livro que o professor estava usando. Eu assumi que foi o Stewart, tá? O livro do James Stewart, porque eu acho que a maioria dos professores usam o livro do James Stewart. É o melhor livro de cálculo que tem, na minha opinião, para vocês estudarem. Ele é bem, eu não vou dizer que é fácil, mas ele é bem pé no chão, certo? Ele não usa um linguajar muito difícil. Ele tem umas questões que tem soluções no final do livro. Recomendo vocês irem atrás de pegar esse livro na biblioteca, porque ele realmente salva vidas. Se vocês tiverem muita dificuldade, vocês podem ver lá a matéria de uma forma mais detalhada no livro. Inclusive, né, eu entrei no UFC em um período de pandemia. Eu aluguei esse livro, tipo, na minha primeira semana. Na outra semana tinha fechado o UFC, né? Ia ter aula online. Eu fiquei com o livro da biblioteca por uns 2 anos aqui dentro de casa. E ele me ajudou desde do começo da minha disciplina de cálculo fundamental até matemática aplicada, que foram em uns 4 semestres, tipo, vendo o mesmo livro, revendo integrais, revendo derivadas, revendo limites, porque é tipo um guia muito ótimo, muito, muito útil aí para vocês estudarem um pouquinho de cálculo, beleza? Essa primeira questão aqui é só para aquecer mesmo um
conceito de como é que a gente resolve um limite fácil, assim. Não sei se o professor poderia botar uma questão assim na prova, duvido muito. Mas geralmente o que os professores fazem com resolução de limites é tipo, questão 1, tem alternativa A, B, C, D, E, F, G. E cada uma dessas alternativas é um limite que você tem que calcular. Alguns podem ser fáceis que nem isso. A pessoa geralmente bate o olho e fala, não, pode ser tão fácil, mas tá. Se tá no livro aqui, está na lista de exercícios de vocês, então não tenho que temer, não é mesmo? Então a gente tem que o limite para essa função, quando x tende a 1, dessa função 3x menos 8, substituição direta. O limite existe e seu valor é igual a, não é 5, é menos 5, desculpa. Que a gente viu no gráfico, né? Tá tipo ali abaixo. E o que a gente usou aqui é só o macete da substituição direta. Beleza? Eu juro que as outras perguntas, as outras questões que eu escolhi não vão ser tão fáceis quanto essa. Mas é só pra gente ver como é que a gente pode resolver isso aí dentro da lista de exercícios de vocês. Alguma dúvida, meu povo? Senão eu vou passar em 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Outra questão dentro do mesmo livro, mesma lista de exercícios, mesma questão, só que agora é outra alternativa, né? Calcule o limite dessa função aqui, hein? Se ele existir. Beleza. A pessoa bate a cara, vamos fazer a substituição direta. Acho que algumas pessoas já vendo, tipo, se eu fazer a substituição direta, isso aqui não vai dar certo. Por quê? Vamos ver aqui, né? Se eu mudar os valores de onde tem x e botar o 1, né? Porque o limite de x tendendo igual a 1, eu vou ter esse resultado bem aqui. Vai ser 1 menos 1, raiz de 1 menos 1. A raiz de 1 menos 1 é exatamente 1. Então fica 1 menos 1 dividido por 1 menos 1. O resultado disso aqui é um 0 sobre 0. E se a gente relembrar de quais são as indeterminações que a gente tem no cálculo, né? Isso aqui é uma delas. Principalmente por essa coisa aqui embaixo. A gente não pode ter uma divisão por 0. Isso aqui é um absurdo matemático. Se a gente tivesse só 0, tipo, sei lá, 0 sobre 1, ou só 0, isso aqui é uma resposta, tá bom? Isso aqui iria dizer que o nosso limite, ele existe e ele tende igual a 0, tá? Então seria mais ou menos assim. Limite de x tendendo a 1 é igual a 0, tá bom? O problema chega de fato quando a gente tem o 0 no denominador, aqui embaixo. Então o que a gente pode fazer se a gente analisar um pouquinho essa função? Que nem eu disse, o estudo de limites, ele não é para você, para o professor ditar o quão bem você sabe substituir os valores que a gente está atendendo ali dentro da função. Ele quer de fato saber o que você pode oferecer para aquela função, para que a gente possa resolver ela de fato. Qual operação matemática a gente pode utilizar aqui para a gente poder resolver esse limite. Então, o que a gente pode ver de cara é que a gente consegue racionalizar essa função multiplicando ela pelo seu conjugado, tá bom? E o que seria o conjugado aqui? Não sei se vocês lembram, mas se a gente tem, por exemplo, 1 sobre uma raiz de x, a gente não pode ter, por exemplo, uma raiz no denominador. O que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar essa função tanto em cima quanto embaixo por essa raiz. Aí o que a gente teria? A gente teria a raiz em cima, que é o ideal, e a gente cancelaria a raiz embaixo, porque a gente ia estar fazendo raiz quadrada com raiz quadrada, isso seria a raiz de x ao quadrado, né? E qualquer número ao quadrado, uma raiz quadrada, a gente consegue cancelar aqui. Beleza. Isso aqui é uma situação um pouquinho diferente, né? A gente tem raiz de x menos 1. Não é exatamente uma raiz, assim, sozinha, né? E o conjugado dessa situação, não sei se vocês lembram, a gente também vê isso no ensino médio, eu acredito. Se a gente tiver raiz de x menos 1 sobre 1, sei lá, o conjugado disso aqui vai ser a gente pegar um valor positivo, certo? Aqui. E a gente também pegar o valor positivo aqui embaixo. Eu acredito que o conjugado para a outra situação, o inverso, né? Sendo, sei lá, 1 raiz de x mais 1, não vai ter diferença da situação acima. A gente só vai fazer a raiz de x mais 1 também aqui. Então é meio que lembrar essa questão dos sinais, né? O conjugado de uma situação assim sempre vai ser assim. Beleza?
Então é de fato o que a gente está fazendo aqui, né? É, pra gente resolver a questão. A gente está multiplicando pelo seu conjugado tanto em cima quanto embaixo. Como é que a equação vai se desenvolver a partir daqui? A gente vai ver que essa parte aqui de baixo, se a gente for fazer o chuveirinho, né? O raiz de x menos um vezes o raiz de x mais um, fazendo chuveirinho, puf, puf, multiplicando cada um, né, aqui na equação, o resultado dessa parte de baixo vai ser x menos um, beleza? Então se eu colocar isso aqui na função, vai ficar exatamente dessa forma, né? Eu só, tipo, simplifiquei aqui embaixo, vai ficar isso aqui. De cara, eu acho que todo mundo consegue observar que eu consigo cancelar aqui, não é mesmo? Puf, puf. Então, vocês sabem que vocês estão indo no caminho certo para resolver um limite quando aparecem algumas coisas que você consegue cancelar ali, tá? Porque geralmente é fugir de valores no denominador. A gente geralmente quer uma função que seja bonitinha ali, não tem nada, nenhuma divisão. Então, beleza. Cancelando isso aí, a gente só fica com um termo, não é mesmo? O termo aqui de cima ficaria o limite da raiz de x mais um. Beleza, muito top. Acho que todo mundo aqui concorda comigo que se eu for fazer a substituição direta aqui, eu já tenho um resultado, não é mesmo? Se eu substituir aqui, não é mesmo? O valor de x tendido a 1, onde a gente tiver x, ficaria raiz de 1 mais 1, raiz de 1 mais 1 dá 2. Então, a gente conseguiu manipular essa equação para que a gente tivesse um resultado favorável quando a gente fosse fazer a substituição direta para o cálculo do limite. Então, esse seria o resultado da questão. A gente tem aqui, a gente começou com uma indeterminação, a gente não sabia nem para onde ia, e para a gente resolver esse limite, a gente utilizou-se da racionalização, que foi uma multiplicação pelo seu conjugado, né? Que foi a raiz de x mais um sobre a raiz de x mais um. E a gente viu, a gente conseguiu cancelar aqui embaixo, com o de cima, e a gente racionalizou essa função para que a gente tivesse um limite aceitável. Beleza? Alguma dúvida? Se não, eu vou passar de novo, tá bom? Em 5, 4, 3, 2, 1. Beleza, galera. A gente vai complicar um pouquinho agora as nossas vidas. A gente vai trabalhar com limites do infinito, tá? Para a gente resolver questões com limites do infinito, a gente tem que atentar para algumas coisas. Deixa eu ver, passando o slide aqui. O que a gente tem que fazer? Né? A gente tem que lembrar de duas propriedadezinhas bem básicas quando a gente trata com números infinitos, tá? Porque é um pouquinho difícil assim explicar o que é infinito. Tem professores de cálculo que pegam no pé de vocês se vocês escreverem o infinito de uma forma errada. Mas a gente tem que lembrar que o limite, que o infinito ele não é um número, ele é uma convenção. A gente não tem como tipo, expressar o limite não, o infinito de alguma forma. Mas a parte mais importante para a gente trazer o estudo de limites do infinito é lembrar dessas duas coisas. Se a gente tiver um limite de uma razão aqui, né, de uma divisão, se a gente tiver aqui o x que a gente vai estar tratando, né, se a gente tiver o x aqui embaixo, se a gente fosse fazer uma substituição direta, né, o x vai ser tanto o infinito negativo quanto o infinito positivo. Isso aqui sempre vai dar igual a zero, porque pensem comigo, se eu tiver um número, eu estou dividindo ele por infinitos números, isso aqui não é um número infinitamente pequeno. Então, a convenção que a gente diz é que se esse número ele for infinitamente pequeno, ele vai ser tipo 0,0000000 alguma coisa, né? Então a gente pode meio que arredondar e dizer que ele é um zero. A gente vai anular essa função, tá? O que o professor não gosta que vocês escrevam é o seguinte, eu já tive um professor pegar no meu pé por causa disso. Vocês não podem escrever um sobre infinito da zero. Não, isso aqui é errado. Vocês não podem trazer isso aqui para, sei lá, resolução de uma questão. Vocês têm que realmente dizer que o limite da função tendendo ao infinito de uma função 1 sobre x vai dar zero, tá? Não é o 1 sobre infinito, é o limite dessa função que vai dar zero. Mas isso aí é besteira, tá? Eu acho que não tem muitos professores que vão pegar no seu pé por causa disso. Mas nesse comecinho de cálculo tem alguns professores aí que ficam pedindo para você repetir limite o tempo todo, a anotação, pedindo para você não tipo, escrever infinito de uma forma errada e tudo mais.
E a segunda coisa que a gente tem que lembrar quando a gente trata de limites é que o limite de uma constante vai ser a própria constante, né? Então isso aí também vale para limites no infinito, não tem alteração alguma, porque a gente não tem como, sei lá, fazer um estudo muito legal sobre limites em constantes. Sei lá, constante é igual a constante. Uma constante é qualquer número expresso aqui dentro dessa função, né? O que é uma constante aqui em cima? A constante são aqueles números que não estão seguidos de x, não tem nenhuma função aí atribuídas a eles. Então esse 1 é uma constante e esse outro 1 também é uma constante. Beleza? Passando. Se a gente resolver isso aqui por substituição direta, né? A gente só trocar onde tem infinito, onde tem x, a gente fizer essa coisa, a gente vai ter uma resolução assim. Infinito ao cubo, mais 3 infinitos, mais 1, dividido sobre 2 infinito ao quadrado, mais infinito, mais 1. Isso aqui é uma coisa que vocês nunca podem fazer, porque o professor geralmente pega no pé, né? Que nem eu falei anteriormente. O infinito, ele não é um número. Você pode falar que o limite ele é igual ao infinito, mas vocês não podem, tipo, literalmente trazer isso para função. Isso aqui é meio que um absurdo. Mas se a gente, tipo, isso aqui é só para vocês verem o que a gente está fazendo, né? Se a gente trouxer isso para a prática, a gente vai ver que quando esse limite ele estiver se aproximando do infinito positivo, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo vão ser valores infinitos, né? E não tem nada que vença um valor infinito, certo? Então vai ser tanto infinito em cima quanto um infinito embaixo. E eu não sei se vocês lembram, mas isso aqui é uma das nossas queridíssimas indeterminações, né? Calma, isso aqui não é uma resposta, isso aqui tá errado. Isso aqui é essa indeterminação que a gente tem bem aqui. E quando a gente chega nesse resultado, a gente tem que descobrir o que a gente precisa fazer para a gente manipular essa equação. Tá? E quando a gente trata de limites no infinito, tem um macetezinho. Eu não sei se é um macete, não sei se é mais uma regra, mas a gente tem que tratar principalmente com os números que estão no denominador. E como é que a gente faz isso? Daqui para frente. O que a gente pode fazer de fato? A gente tem que pegar e dividir todo o polinômio, tá? Então eu vou dividir isso aqui, eu vou dividir isso aqui, eu vou dividir isso aqui, e isso aqui, e isso aqui, e também isso daqui pela maior opa, fiz merda. Eita. Pela maior potência de x no denominador. Então, se a gente olhar para o denominador, né, que é isso aqui que está aqui embaixo, é toda essa expressão, a maior potência de x que a gente vai ter aqui é exatamente isso daqui, x ao quadrado. Essa é a nossa maior potência de x. Se a gente manipular essa equação para que todo mundo esteja sendo dividido pela maior potência do denominador, né, nessa situação x ao quadrado, a gente vai ter uma seguinte equação. Né? Vai ficar um pouquinho estranho, mas vamos ver como é que fica. Vai ficar o seguinte, eu vou dividir o que está em cima pelo maior denominador, né? O maior expoente do denominador. Aqui é a mesma forma, aqui é a mesma forma. O próprio maior expoente do denominador também vou dividir pelo maior expoente. Aqui também. E aqui também. Né? Acho que dá pra ver. Estou dividindo todo mundo por isso aqui. Que é o maior expoente que eu achei no denominador. Vocês vão ver que tem muita coisa pra gente poder cancelar aqui, né? Tipo aqui, 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 aqui. Aqui não tem nada que eu possa cancelar. Aqui, aqui, aqui. Aqui também não tem nada que eu possa cancelar. Mas enfim, vamos ver como é que fica indo mais adiante nos slides. Se eu realmente cancelar, né? X ao cubo com x ao quadrado. Eu cancelo só o expoente aqui, praticamente, porque aí ia ficar x a primeira, né? Porque se eu tiver, sei lá, x a n sobre x a m. Isso aqui é a mesma coisa que xn menos m, né? Uma propriedade aí de potências. Então aqui eu cancelo. Aqui eu cancelaria aqui embaixo, né? Eu tiraria esse expoente aqui embaixo e ficaria só 3 sobre x. Aqui eu não faço absolutamente nada, porque eu não tenho o que fazer. Aqui eu cancelo normal, porque são os mesmos valores aqui em cima, tanto aqui embaixo. Aqui eu cancelo só o expoente aqui de baixo e aqui eu também não tenho nada a fazer. Vocês veem que onde tem uma constante eu realmente não faço nada. E o resultado fica esse limite que a gente tem aqui embaixo. Vocês vão ver que isso aqui vai facilitar muito as nossas vidas. Como? Daqui em frente a gente vai ver como é que o slide deixa. Não sei se vocês lembram, né? Que se a gente pegar essa propriedade aqui de baixo, quando a gente tem um limite de uma razão, né? 1 sobre x, a gente botar esse infinito no valor que está no denominador,
isso aqui vai ser igual a zero. Então a gente tem muitos valores no denominador aqui. Vocês não concordam comigo? A gente tem aqui, isso aqui vai cancelar, né? Porque se a gente botar um valor no infinito, vai ser exatamente isso aqui. Tanto aqui também, não importa o meu expoente, também vai ser igual a zero. Aqui também, não importa meu expoente, também vai ser igual a zero. E aqui também, não importa meu expoente, vai ser igual a zero. Então, trazendo para aquela redundância matemática que os professores odeiam. Eu estou botando o infinito na função aqui, só para deixar claro o que está acontecendo. Eu só vou conseguir substituir realmente nesse x aqui que está em cima, porque ele é o único valor que ele meio que não se anulou. E aqui embaixo a gente tem uma constante, não tem o que eu fazer. Vai ficar, de fato, infinito sobre 2 o resultado do nosso limite. Vocês concordam comigo? Um número infinito dividido por 2 é um número infinito, continua sendo. Então, não tem muito segredo aqui. Se você escrever tanto isso aqui quanto isso aqui, o professor aceita, não tem problema algum, tá? É a mesma coisa. É aquela questão da convenção matemática, né? Não tem diferença alguma. Então, essa função ela realmente tem um limite, esse limite existe e o seu limite é igual a infinito, tá bom? A gente viu que se a gente só resolvesse aqui por substituição direta, a gente ia ter uma determinação do tipo infinito sobre infinito e a gente não teria muito o que fazer. Tem uma coisa que eu queria trazer à tona pra vocês, que é tipo... é, se a gente estiver tratando com alguns expoentes específicos, né? Porque a gente pode ter funções que elas vão tender a um infinito negativo, tá? Então, eu vou pegar o exemplo bem aqui. Se a gente estiver tratando com x ao cubo, se eu tender esse x ao cubo a um valor infinito positivo, não importa o que eu fazer, ele vai continuar sendo infinito, indo por valores positivos, beleza? O positivo, ele não tem problema algum, tá? Mas se eu estivesse tratando, por exemplo, com menos x, indo por valores tipo infinito positivo, a gente vai ter que esse limite, se a gente for fazer ele vai ser menos infinito, tá bom? Porra, compliquei um bocado aqui, pode ficar confuso na cabeça de algumas pessoas, tá? Mas o que eu quero dizer é que o sinal ele vai importar quando a gente vai estar tratando de alguns limites, né? Então, limite de menos x, se a gente for por limite por valores negativos. Menos com menos cancela. Isso aqui vai ser um limite positivo. Menos x, valores de infinito positivo. Isso aqui vai ser menos negativo, né? Seria mais ou menos a questão do produto, né? Menos com menos dá mais, menos com mais dá menos. Se a gente estiver tratando com expoentes, tá? Se eu estiver tratando com o expoente seguinte, x ao quadrado indo para menos infinito. Se vocês olharem, mais com menos dá menos. Mas vocês também têm que lembrar o seguinte: todos os números negativos que a gente levar algum expoente par, né? Nesse caso, o 2 é par. O 2 é par, assim como o 4 é par, o 6 é par, o 8 é par. Então, números divididos por 2. Se a gente levar um número negativo a um expoente par, ele vai dar um número positivo. Então, se eu tiver o x ao quadrado, eu aproximar ele de valores infinitamente negativos, a gente vai ter que o resultado dessa função ela vai ser o mais infinito. Da mesma forma, ao contrário, né? Se a gente fizer o x à quarta, a terceira foi mal, isso aqui é um expoente ímpar. O ímpar é 3, assim como o 6 é ímpar. O 6 não é ímpar, foi mal. O 5 é ímpar, o 7 é ímpar, o 9 é ímpar. Se a gente fizer, então, o x ao cubo indo por números negativos, é, os, os expoentes ímpares, eles não vão alterar o sinal da minha função, né? Então, isso aqui seria menos negativo, tá bom? Ele não iria alterar aqui o valor do nosso infinito. Mas se eu fizer, por exemplo, x a terceira indo a valores positivos, como eu disse, ele não vai alterar o valor do infinito. Então vai ficar x a terceira indo para valores infinitos positivos. Beleza? Só vocês lembrarem essas questões de tipo, mais com mais dá menos, menos com menos dá mais. E essa questão dos expoentes também é muito importante, tá? Alguma dúvida? Alguém falou no chat? Alguém pode ligar o microfone aí também se tiver alguma coisa pra falar. Mas acho que todo mundo deve estar inteirado com isso aí, né? É só pra falar mesmo que essas operações de sinal, elas também são importantes quando a gente está tratando com limites infinitos. Beleza? Topíssimo, então. Acho que tá perto do final. Eu não trouxe muitas questões.
Acho que essa aqui era a questão mais difícil que a gente tinha para resolver. Porque agora a gente vai falar sobre limites trigonométricos, né? Limites trigonométricos, eles não são difíceis, tá? Eu sei que alguma galera aí falou que tem dificuldade com limites trigonométricos, como por exemplo, mudar a equação para a gente achar um limite trigonométrico, ou, enfim, manipular as equações em geral. É, Quando a gente manipula as equações, a gente tem que lembrar de algumas grandes propriedades trigonométricas que a gente tem, né? O mais, desculpa, o mais importante de todos é aquele princípio fundamental da trigonometria, que é tipo seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Isso aqui vai dar 1. Isso aqui é praticamente um dos mais importantes para vocês manipularem as equações. Mas também tem arco duplo, né? Tipo, cosseno de 2 θ, que eu sinceramente não lembro como é. Tem seno de 2 θ também. Tangente de 2 θ, arco duplo também são propriedades aí que são legais de lembrar, mas são algumas que menos caem. Seriam as questões mais difíceis, assim, entre aspas. Mas para limites a gente também tem algumas dessas propriedades que a gente tem que lembrar. E tem uma que é principal, assim, acima de todas. Eu diria que se vocês quiserem bem na prova, vocês só precisam realmente ir levando um dos limites fundamentais para a prova. Porque eu não vi, tipo, nenhum exercício com outro limite fundamental. Eu acho que não cai, tipo, no nível de cálculo que a gente está vendo. E eu acho que todo mundo já conhece qual é esse limite fundamental. Mas enfim, para a gente resolver uma questão desse tipo, que a gente tem que lembrar os principais limites fundamentais. Né? Tem o limite 1 menos cosseno sobre x, que vai dar igual a zero. A gente descobre que isso aqui é verdade a partir disso aqui de cima, desse limite fundamental de cima, mas eu não vou demonstrar para vocês porque perde muito tempo. E também tem o limite da tangente de x sobre x é igual a 1, que é o mesmo limite fundamental aqui praticamente do que está em cima, né? Então, esses aqui são alguns dos principais que a gente tem que lembrar, mas acima de tudo levem esse aqui para a prova. Se vocês não quiserem lembrar dos outros, como esse, lembrem-se desse aqui. Isso aqui com certeza vai cair na prova de vocês e eu não tenho nem dúvida que isso aqui apareça, tá? Que é o limite quando x tende igual a zero, importante, x tende igual a zero, do seno de x sobre x, isso aqui vai sempre ser igual a 1, tá? Então é praticamente isso aqui que a gente vai utilizar para resolver essa questãozinha aqui, que é a questão 10, alternativa A, do livro texto, da lista de exercícios de vocês, beleza? O mais importante de todas, levem isso para a vida, para a prova, para a vida de engenharia de vocês. Não tem segredo. A gente tem que, enfim, transformar esse limite aqui de cima em alguma coisa que se assemelhe ao nosso limite fundamental, tá? Então o que a gente tem que fazer aqui, a gente tem que encontrar uma maneira de, por exemplo, a gente pegar a função que está dentro do seno e fazer com que o denominador seja igual a essa função, tá? Porque se tem um seno de x sobre x, o resultado para essa função aqui em cima seria trazer o seno de x, seno de 3x, desculpe, e fazer com que o denominador seja igual, seja 3x também. Porque aí eu poderia ver que isso aqui é o nosso limite fundamental. A gente tem a mesma função tanto dentro do seno quanto no denominador. E para a gente descobrir, para a gente fazer isso, né, de fato, a gente vê de cara que a gente pode multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 3. E a gente vai ter que o resultado dessa multiplicação vai ser 3 seno de 3x sobre 3. Mas a gente volta a propriedades dos limites. A gente pode dividir esse termo, né? Então ia ficar um limite de 3, certo? Com x tendendo a zero. A gente está meio que cortando aqui, né? Os termos. Vai ficar o limite de uma constante, é a própria constante, e a gente vai ter o limite do resto da funçãozinha aqui, que vai ser o limite do seno de 3x sobre 3x, vai ser isso daqui. E foi exatamente o que eu falei que a gente precisava para responder a pergunta, né? Que a gente vê que isso aqui vai ser o nosso limite fundamental. Então, isso aqui, né, limite fundamental, o resultado disso aqui vai ser igual a 1. Vocês podem ver que é tanto a mesma função aqui em cima, quanto a mesma função aqui embaixo. Isso aqui é o principal que vocês precisam transformar para utilizar o limite fundamental. E o limite de uma constante é a própria constante. Então, aqui 3 e aqui 1. 3 vezes 1 igual a 3. Então, não tem segredo. O resultado dessa questão é que o limite de x tendendo a zero do seno de 3x sobre x é igual a 3. Beleza? Então, o único macete que a gente utilizou para resolver essa questão foi o limite fundamental. Tá bom? Alguma dúvida? Essa aqui foi uma
uma das matérias que a galera falou no formulário que tinha um pouquinho mais de dificuldade. Claro, eu trouxe um exercício relativamente simples aí pra vocês, mas seria mais pra retomar o quais são os limites fundamentais. Se vocês quiserem se aprofundar isso aqui, recomendo estudarem sobre arco duplo das funções trigonométricas. Façam também as propriedades das funções trigonométricas, né? Tipo, o seno de A mais B, que seria, eu acho que é tipo, seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. Eu acho que é isso, alguma coisa assim, né? Mas se não tiver certo, tranquilo também. Mas tentem dar uma revisadazinha nessas propriedades trigonométricas, né? Que elas ajudam bastante para resolver essas questões envolvendo limites trigonométricos, tá? Vocês vão ver que, tipo, esse primeiro conteúdo de cálculo é mais uma revisão para que vocês viram no passado da vida lá mesmo, para poder trazer e resolver essas questões mais difíceis. Beleza? Alguma dúvida? Senão eu vou passar. Em 5, 4, 3, 2, 1. Beleza, nada, né? Então, galera, essa aqui vai ser a nossa última questão. Vai falar um pouquinho sobre continuidade de funções. Vamos ver que também não é um bicho de sete cabeças. Inclusive, eu diria que seria a questão mais fácil para vocês resolverem dentro da prova. Não sei como é que o professor de vocês cobraria isso, né? É sempre um mistério. Mas eu pego aqui peguei uma questão que seria em cara de prova. Se não for exatamente igual, é um raciocínio parecido. Que seria, ele vai te dar um ponto, tá? Ponto dado. E ele quer determinar um valor de um L, né? O valor da função naquele ponto para que essa função seja contínua no intervalo. Tá? Então, ele vai dar uma função definida por partes, né? A gente vai ter uma função aqui no geral e a gente vai ter uma função num ponto aqui. Se x for igual a 3, essa função vai assumir o valor de L. Vai ser um valor que a gente quer descobrir. E se x não for igual a 3, ou seja, em qualquer outro ponto do plano cartesiano, a gente vai ter essa funçãozinha aqui trabalhando. Para a gente descobrir uma continuidade de uma função, é bem fácil, tá? Porque, tipo assim, se eu tiver uma função aqui definida no plano cartesiano, né? X, y. Sei lá, vou trazer essa função bem aqui. Essa função ela é contínua, porque todos os pontos dessa função estão definidos tanto no x quanto no y, tá? Mas um exemplo de uma função que ela não é contínua seria se eu trazer o seguinte. Rapidinho. Aí eu boto um pontinho aqui, um pontinho aberto, significa que o valor não está contido. E eu venho. Essa função não é contínua, porque para esse valor aqui, sei lá, de A, a gente não vai ter nada no eixo Y, tá? Ponto de interrogação aqui, isso aqui. Um péssimo ponto de interrogação, simplesmente. Aqui, um ponto de interrogação. Isso aqui seria dizer que a função ela não é contínua, tá? Então, o limite ele vai ajudar a gente a dizer qual valor esse ponto teria que assumir para que a gente tenha uma continuidade, né? Para que a gente possa encher aquele pontinho e a gente tenha de fato uma função para trabalhar. Existem algumas funções descontínuas que elas não vão assumir um limite, como por exemplo essa daqui, ó, x, y. Eu venho aqui, eu abro, aqui em cima, aqui embaixo eu fecho. Isso aqui é uma função contínua, tá bom? Porque tipo todos os pontos dessa função eles têm tanto um valor em x quanto um valor em y, mas ela não tem um limite pro ponto que a gente queria estudar. Ó, porque se a gente ver aqui, no primeiro exemplo, isso aqui vai ter um limite tanto se a gente aproximar da direita quanto da esquerda, que vai ser esse ponto bem aqui, por mais que ele não esteja definido. O limite ajuda a gente a estudar como é que a gente pode ter uma continuidade nessa função. Mas se a gente for estudar a continuidade de uma função assim, a gente não pode definir isso por limites, tá? A gente vai ver que se a gente se aproximar da esquerda desse ponto quanto da direita, a gente vai ter valores diferentes, tanto aqui quanto aqui. E não sei se vocês lembram, mas se o limite de x tendendo a valores negativos não for igual ao valor do limite de x tendendo a valores positivos, isso aqui acarreta dizer que
o limite ele não existe, tá? Limite de x tendendo a não existe. Então, nesse caso, não caberia a gente estudar a continuidade da função utilizando limites. Porque se os limites não existem, você pode afirmar essa função ela é não descontínua, é exata e também tem outro tipo de descontinuidade que eu não lembro. Mas eu não acho que isso cai na prova de vocês. Tá? Então, beleza. Enfim, a gente vai ter que, para resolver essa questãozinha, só descobrir qual o valor de L que a gente tem que assumir para que essa função seja contínua. Top! Ah, bem, isso aqui seria mais ou menos exemplos mais bonitinhos, né, do que eu estava querendo dizer, de alguns exemplos de funções que podem ser contínuas e alguns exemplos de funções que são descontínuas. Exemplo de função contínua, ela tem todos os seus valores definidos aqui, tanto em x quanto em y. Mas funções descontínuas, a gente não vai ter, por exemplo, essa reta aqui, no ponto A, né? A gente não vai ter algum valor determinado no y. Então, isso aqui é uma função descontínua. Se você analisar os limites dela e dizer que não existe, você pode dizer que é uma função descontínua. Naquele ponto. E aqui também a gente tem um exemplo de outra função descontínua. Eu acho que isso aqui é a função tangente. Tá? A função tangente ela é descontínua tanto em 90 graus, né, que é π sobre 2, tanto em 270 graus, que é menos 2π sobre 7, eu acho. 2π sobre 3, foi. Então a gente tem que analisar isso aí para de fato a gente poder falar se uma função é contínua ou descontínua. Analisa o limite. Se o limite existe naquele ponto, beleza, a função é contínua. O limite não existe naquele ponto, a função é descontínua. Não existe. Não é contínua. Tá? Então, outro exemplo aqui de uma função descontínua, que é meio que pegadinha, né? Se a gente pegar praticamente a mesma função aqui de cima, mas a gente tem esse buraco aqui na função, né? O pontinho aberto significa que aquele valor ele não está contemplado. O pontinho fechado significa que a gente tem um valor contemplado. Se a gente estudar tipo, só o limite de x tendendo a aqui, a gente vai ter esse valor bem aqui, mais ou menos, que é a substituição direta, né? Mas se a gente analisar os limites laterais, limite aproximando pela esquerda, limite aproximando pela direita, esse valor aqui ele não é igual ao que a gente está se aproximando aqui nesse y, né? Então a gente também diz que os limites laterais eles existem e tipo não forem iguais ao resultado, o limite não existe, a função não é contínua. Meio confuso, mas enfim, vocês vão ver como é que a gente faz isso na prática, né? Traduzindo para uma linguagem matemática. Literalmente, o que eu quis dizer até agora é que uma função ela vai ser contínua num ponto se a gente tiver um limite, esse limite existir e ele for igual à função naquele ponto, né? Então isso aqui seria mais ou menos a redundância assim da substituição direta. A gente pega uma função no ponto estabelecido, a gente substitui, né? Substituição direta daquele ponto estabelecido na função. Se isso aqui existir, a função ela é contínua. Então seria mais ou menos dizer que se a gente só também vai ter o limite de uma função se aquela função for contínua. Então essa aqui é uma das maneiras que vocês conseguem estudar as continuidades de funções. Então, se a gente quer descobrir o L dessa função, a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem um ponto dado, né? Então a gente vai ter uma aproximação de x tendendo ao ponto dado, 3. E a gente tem a função para trabalhar bem aqui. Então, top. A gente vai ter o seguinte limite. A gente vai ter o limite de x tendendo a 3, porque a gente quer ir para o ponto 3, da função que foi dada, certo? Função geral. E a gente quer saber qual o ponto que ela tem que assumir para ter uma continuidade. Se esse limite existir, a continuidade ela é válida. A gente vai ter o L tendendo a algum número, né? Então a gente quer descobrir o L, a gente vai daqui para baixo, ele vai ser o resultado do nosso limite. Beleza, agora é só resolver o limite. Qual a dificuldade que a gente tem aqui? Se a gente fosse substituir direto, né, ia ser 3 ao quadrado menos 9 sobre 3 menos 3. De cara, aqui embaixo, isso aqui é uma determinação, né? Porque ia ser, sei lá, 9 sobre 9, 0, 3 menos 3. Né? 0 sobre 0, determinação. Beleza. Isso aqui é a maior dificuldade de trabalhar com limites. Saber o que a gente precisa fazer. Não sei se vocês conseguem observar aqui em cima esse produto notável. Tá? Produto notável é decoreba total, galera. Eu não tenho alguma dica para vocês aprenderem produto notável, não. Mas acho que fica fixo na mente de todo mundo depois de tanto ver produto notável. Este produto notável é o mesmo
deste daqui. Se a gente pegar esse 9 aqui e a gente meio que racionalizar ele, a gente vê que, sei lá, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, a gente passa para o lado, né? A raiz 9 é igual a 3 ao quadrado. Então, a gente só está fazendo essa substituição aqui. X ao quadrado menos 3 ao quadrado. Top. Isso aqui é um produto notável. Não sei se vocês lembram. É o produto da soma pela diferença. Este lindíssimo produto aqui que vai ser utilizado para resolver a questão. Eu acho que quando vocês já veem isso aqui, o produto notável desenvolvido, vocês já conseguem de cara descobrir qual é a solução da questão, né? Porque se a gente for substituir aqui de fato, né, no nosso limite de x tendendo a 3, x mais 3 em cima, vezes x menos 3 em cima, sobre x menos 3. Vocês conseguem ver, né? Tem uma coisinha que não dá para cancelar. A gente consegue cancelar esse x menos 3 com esse x menos 3 e a gente vai ter só em cima, de fato, o x mais 3, tá bom? Aqui tem um errozinho de figura, tá? Aqui é x tendendo a 3, que eu acabei não corrigindo ontem, mas o limite ele vai se resumir a isso aqui. Limite de x tendendo a 3 de x mais 3. Ah, não tem erro algum, a gente só faz a substituição direta aqui. E a gente vê que o limite de x mais 3, quando x tende a 3, vai ser 3 mais 3. E esse vai ser o nosso valor de L, certo? A gente fugiu da indeterminação de 0 sobre 0 e a gente descobriu que o valor de L vai assumir o valor de 6 para essa função. Então, a gente vai descobrir que essa função ela vai ser contínua, certo? Ela vai ser contínua em todo o seu intervalo se a gente tiver que o L ele vai assumir o valor de 6 para o ponto definido de x igual a 3. Tá? Então, realmente é isso aqui. Para a gente descobrir a continuidade de uma função, a gente pega um ponto qualquer de uma função e a gente tem que essa função, se a gente pegar o limite, vai ter que ser igual à função daquele ponto. Né? É bem redundante, é só resolver um limite mesmo. Mas eu acho que o difícil seria mais olhar para a questão e interpretar ela. Né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar. Essa aqui foi de fato a última questão do aulão, certo? Pode ter sido um pouco curto, pode ter sido tipo tempo demais, mas eu sei que tem uma galera aí que tem que ir pro PC logo agora, porque senão não chega a tempo, por exemplo, para almoçar, para ter o laboratório. Não sei se tem uma galera que tem aula aí também. Deve ter, sempre tem. Mas é isso, galera. Limites seria vocês lembrarem desses apelos matemáticos, né, desses macetes matemáticos, propriedades trigonométricas, propriedades de racionalização. Os produtos notáveis são algo extremamente importante, né? Vocês têm que decorar isso aqui sem sombra de dúvidas. Tipo, o produto notável A mais B ao quadrado, de tudo ao quadrado, né? Vai ser isso aqui, todo mundo tem que lembrar isso aqui. O A menos B também, vai mudar só o sinal aqui na frente, né? Tem esse produto notável aqui, que é o cubo também, só que da forma que ele está escrito aqui eu acho meio complicado. Por isso que eu preferi trazer ele aqui embaixo também. Porque esse aqui ele é a mesma coisa. Mas eu acho que a gente escrever assim fica mais fácil. Porque a gente só precisa lembrar do produto notável aqui de cima. Mas o produto que a gente utilizou para resolver essa questão foi esse aqui. Que é a diferença dos quadrados, né? Outro produto super interessante para a gente lembrar. Então, estudem, assim, entre aspas, as propriedades mais importantes, os produtos notáveis, racionalização, resolvam exercícios, que eu acho que é a parte mais importante. Vocês vão ver que resolver exercício de limite não é difícil, mas requer quebrar um pouquinho a cabeça. Né? Se vocês quiserem ajuda também, eu recomendo vocês irem atrás do Wolfram Alpha. Wolfram Alpha é um site que, se vocês colocarem o limite, ele passa o limite lá resolvido passo a passo. Aí vocês podem ver mais ou menos qual é o processo, assim, o que eu não enxerguei ali dentro daquele limite que a gente tinha para resolver ele. E a gente também tem um site chamado Symbolab, que ele é praticamente a mesma coisa do Wolfram Alpha, só que ele tem algumas funcionalidades a mais. Eu acho que, tipo, pessoalmente, o aplicativo do Symbolab para celular, ele é muito mais fácil para a gente resolver limites. Ele é muito mais intuitivo, assim, pra gente escrever. Porque pode ser um pouquinho estranho, né? Escrever num calculador. Limite de x tendendo a zero de uma função f de x. Sei lá. É um pouquinho mais estranho, assim, escrever uma calculadora do que só um x mais 2. Né?
Então, galera, se ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou encerrando aqui o aulão, certo? Espero que todos tenham gostado, todos tenham conseguido, tipo, absorver pelo menos alguma coisa do aulão. Eu sei que é muito conteúdo, né? Tô tentando resumir praticamente algumas semanas aí de aula do professor em uma hora. É impossível. Mas eu tentei trazer os maiores macetes, assim, que eu pessoalmente encontrei para poder resolver questões de limites quando eu tava nessa disciplina aí também. Limites, eles são literalmente essenciais para o prosseguimento da disciplina de cálculo. Vocês vão ver limites até o final do ano, praticamente. Mas eu diria que é para vocês darem um gás aí também, porque também seria a prova mais fácil de vocês, né? Então seria a nota mais fácil que vocês vão conseguir ao longo do ano. Então, é isso, galera. Alguém tem alguma dúvida? A Luísa levantou a mão. Ed, perdão, eu tinha ido beber água. Eu não sei se vocês falaram sobre isso, mas vocês já falaram do formulário de feedback? Eu não sei, eu acho que ficaria mais com a organização aí. Não, pois é, mas fala aqui pro pessoal não esquecer. Não, tranquilo. Tem um formulário de feedback aí elaborado pra galera poder preencher? Sim. Gente, eu vou mandar o feedback, o formulário de feedback ainda hoje lá no grupo, certo? Para vocês dizerem o que vocês acharam da aula do Ed e tudo mais. E é isso. A ideia era mais fazer uma revisão mesmo, né, Ed, assim, dessa parte de cálculo com base no que vocês já responderam. E é isso. Obrigada, Ed. Foi muito boa a aula. Eu particularmente gostei muito. É isso, galera. Se vocês tiverem qualquer dúvida, também podem falar aí comigo no WhatsApp. Vou botar meu número aí. Não sei se vocês precisam tirar alguma dúvida diretamente comigo ou se vocês precisam, vocês teriam